Olá, meu nome é Ângela Leonati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre esse livro excepcional do Chico Felitti. Chico Felitti tá aqui em todas aqui no quintal, porque há pouco eu gravei um vídeo e já tá aqui para vocês sobre a casa, que é a história do João de Deus e da seita dele, né? E só que assim, eu inverti a ordem da leitura. Primeiro eu li o Ricardo e Vânia, foi por aqui que eu conheci o Chico Felitti. Depois eu fiquei sabendo de um livro que ele escreveu anterior a esse aqui, sobre a El Que Maravilha. Aliás, não é um livro, né? Eu acho que é eu não sei, um documentário, eu não sei exatamente, mas eu gostaria muito de ver esse escrito, essa produção sobre a El Que Maravilha, que é uma figura que muito me interessa, mas tem uma produção dele, então, anterior a Ricardo e Vânia, sobre a El Que Maravilha, e aí eu inverti tudo. Então, soltei primeiro o vídeo do último livro que eu li, aí vim para esse aqui, que é o segundo livro dele, e a primeira produção dele não tive contato ainda. Mas também não interessa muito essa ordem, porque isso não diz nada sobre o meu entusiasmo em falar sobre esse jornalista que escreve tão bem e com tanta alma. Esse livro me impressionou muito, porque é uma história que ele vive com o Ricardo em 4 meses apenas, né? Então, ele se interessa pela figura do Ricardo, que aí ele é conhecido como Fofão da Augusta, né? E quem foi essa pessoa? Quem é esse Ricardo? E aí ele encontra essa pessoa internada no hospital, sem registro. Ele leva a identidade para essa pessoa, identidade assim, em todos os sentidos, né? Identidade, o documento, e ele vai atrás desse documento e devolve a ele, né, um nome, uma história, as suas características de pessoa existente. E aí, 4 meses depois, Ricardo desaparece, né? Então a vida deles desaparece, que eu digo assim, ele morre. E aí a vida em comum tem aí 4 meses. Só que esse parente de 4 meses, ele é um intervalo tão rico, que aí ele vai se explicar antes, durante e o depois. E todas as relações que vão se encontrar aqui nesse livro e posterior e fora desse livro e além desse livro, através, enfim. É muito interessante a forma como ele vai escrevendo, e o que me impactou nesse livro é porque trata de um universo que eu absolutamente desconheço, que é o universo das pessoas que elas, digamos assim, elas têm um conflito de gênero, né? Então, de identidade de gênero, essas pessoas elas têm que lutar, elas nascem com o corpo, mas a orientação é outra, e aí elas têm que se impor socialmente com a sua família. Olha, se pra gente, né, que chega aqui nesse mundo dentro do padrão, eu tô falando de mim, né, hétero, branca, classe média, às vezes a vida é tão injusta, às vezes é tão difícil. Imagine para essas pessoas. Então imagina para Ricardo, que conheceu o auge, conheceu o glamour e como esquizofrênico, às vezes não sabia nem quem era. E aí eu vou deixar aqui um cardzinho do meu outro canal, Sobreviver, convido vocês a visitar, onde eu falo de algumas características da esquizofrenia, que é importante a gente conhecer para saber lidar e para que ninguém saia correndo de um esquizofrênico. Mas acolha, né? Porque o transtorno mental, ele pode atingir a todos nós. Se você tem uma mente, você pode adoecer dessa mente. Então a gente não tem que correr, a gente tem que acolher e tratar de naturalizar a doença e não achar que ela é uma coisa
de outro planeta, é uma doença, o transtorno mental é uma doença desse planeta que acomete essas pessoas, nós inclusive, todos nós somos suscetíveis a isso, então a gente precisa humanizar para tratar e acolher. E o que me chamou muita atenção nesse livro, que é coberto de fotos, de registro, são todas as relações que ele descreve, todas as pessoas, inclusive como ele coloca a mãe dele aqui nessa história e como ele, como jornalista, ele se torna também personagem dessa história. Então, ele é jornalista na medida em que ele faz o relato, mas ele é o personagem também quando ele se aproxima de Ricardo e confere a ele a humanidade. Ele devolve ao Ricardo a dignidade. E aí cabe dizer que eu particularmente, eu já até falei isso em algum vídeo por aí, mas não custa repetir, eu não gosto muito da palavra dignidade. Porque quando a gente tem que recorrer a ela, é porque não existe mais nada. E quem confere dignidade ao ser humano é o ser humano. Então eu acho que é uma condição essencial para todo ser vivente. Ninguém deveria pedir por dignidade, porque se quem pede por dignidade a uma pessoa, a uma outra pessoa que pode lhe conferir, tem alguma coisa de muito errada nisso, né? Então a dignidade eu estou usando aqui para explicar esse contexto, mas basicamente não acho que seja apropriado assim, né, pedir dignidade, né? Bom, e aí Ricardo e Vânia venceu o grande amor de sua vida, que inclusive mexe todo no seu rosto para se aproximar, né, de Ricardo, e como Vânia se torna também amiga da família, né, inclusive da mãe do Chico Felitti, como eles se relacionam. Então, assim, é um livro em que os personagens, eles têm uma relação muito próxima e assim, eles se misturam muito com a vida da pessoa que escreve. Eu decidi ler esse livro não com os olhos dos outros. Eu decidi ler esse livro aqui com os meus olhos, porque eu consigo refletir sobre a dificuldade das pessoas, e aí eu tento entrar na vida delas e buscar sentir o que elas sentem e todas as dificuldades pelas quais elas passam e como elas chegam a esse mundo e têm que brigar desde o início e vão embora brigando por uma coisa que naturalmente deveria ser delas mesmas, né? Bom, esse livro, ele tem uma questão bastante interessante. Então, essa história que começa em 2017, quando o Chico Felitti ele vai encontrar Ricardo, né, personagem que ele já conhecia, isso é uma Páscoa de 2017, 4 meses depois ele morre, né, o Fofão, que ele não gostaria de ser reconhecido como Fofão, porque realmente é pejorativo, mas, por outro lado, quando ele diz que não quer ser reconhecido pelo Fofão, como Fofão, ele lembra que ele é assim reconhecido. E aí depois vem toda essa história. Quem não conhecia o personagem e pôde ter contato com essa escrita, ficou sensibilizado. Eu já tinha ouvido falar, mas entre ouvir falar e realmente causar qualquer interesse por conhecer a vida, foi o Chico que me trouxe isso. Então, eu me lembro assim até de um amigo que uma vez me disse uma coisa: toda história merece ser contada desde que você saiba como. E Chico soube contar a história de Ricardo, e soube contar a história de Ricardo e Vânia, e soube contar a história de todas as pessoas que se envolveram diretamente, e soube contar a história de muitas outras pessoas que estão aqui usando os seus nomes adotados
e falando sobre as relações com o Ricardo e como eles interagiram, como eles entraram em contato uns com os outros. E aí você vê como as pessoas se encontram e como elas se afastam, e depois, quando elas retornam, o que elas têm ainda em comum e o que é que as aproxima ou as repele. Então, eu convido você para ler esse livro muito impactante, e é um livro que vai ser bastante rápido, isso eu garanto, porque Chico escreve muito bem, né, como foi a questão da casa, né, como foi a casa de João de Deus. E esse livro ele não foge a essa escrita inebriante, a essa escrita convidativa. Chico faz esse favor de trazer para a gente uma realidade, um cenário que não faz parte da nossa vida e que precisa ser conhecido. Que não exista tabus no mundo em relação ao que a gente vai conhecer. É preciso conhecer tudo, é preciso experimentar tudo. Você não está aqui nessa vida, você não tem uma vida para ensaiar e outra para viver. Se você está aqui nessa vida, abra-se à experiência do conhecimento, ao menos, e adentre em outros mundos que não são os seus, mas são tão ricos quanto, até mais, e que merecem ser acolhidos, entendidos, respeitados, considerados e principalmente contados. Então, tá aqui a dica, Ricardo e Vânia, que é uma editora, do lançamento da editora Todavia. E eu espero que você goste. Me diga que se você já leu esse livro, o que você achou e se você tem algum interesse por essa leitura, tá bom? Por hoje é só, gente. Muito obrigada, um beijo, tchau.